Começa a partir de agora o programa Rede de Olhares ao vivo aqui pela UX TV, nós que somos um canal de identidade e também parceiros do canal Futura. Abro o programa de hoje com a citação de William Blake, poeta e pintor inglês. Quando a imprensa não fala, o povo é que não fala. Não se cala a imprensa, cala-se o povo. E hoje no programa Rede de Olhares nós vamos debater o papel da imprensa com relação à sociedade. Para falar sobre esse assunto, jornalistas de diversos veículos de comunicação estão presentes no nosso estúdio, também colegas jornalistas da UX TV, nossa gerente de programação, Adriana Antunes, também conosco. Na parte artística e musical, Zé Bitter Rock, Mauro Camargo, jornalista. Bem-vindo, Mauro. Muito obrigado, Vivi. Prazer enorme. Acompanhado também do Rafael Castilhos. Bem-vindo. E hoje nós vamos propor perguntas que os nossos colegas jornalistas façam para os nossos dois convidados que estão aqui conosco, o professor Álvaro Benevenuto Júnior, coordenador de jornalismo aqui da UX, do curso de jornalismo, e também Paulo Cancian, presidente da Associação Rio Grandense de Imprensa, Serra Gaúcha. São todos muito bem-vindos. Vamos começar com Wagner, pode ser, Wagner? Nosso colega aqui da UX, do setor de imprensa, tudo bem? Tudo bem, prazer estar aqui novamente. Vou começar com o professor Álvaro. São, acredito que mais de 20 anos na docência, né, professor? Que diferenças e que comparações a gente pode fazer com os alunos que entraram no curso de jornalismo há 20 anos atrás e com os que estão entrando hoje? Existe um processo bastante interessante nesse desenrolar das atividades. Especialmente o caso de Caxias é exemplar nesse sentido. Quando eu cheguei aqui, há quase 20 anos, nem tanto, mas há quase 20 anos, eu encontrei uma turma muito interessada e muito preocupada em acabar logo a sua graduação, porque já estava no mercado. Então, era um time que já vinha com conhecimento, com uma prática bastante importante e uma prática muito consolidada, buscando o aprofundamento teórico, o aprofundamento reflexivo em cima das questões mais globais de sociedade, até buscando se entender melhor no papel que estava cumprindo dentro das redações, e a escola veio a atuar nesse sentido. Os estudantes de hoje, eles vêm com uma perspectiva bastante grande de entrar no mercado profissional. Então, o questionamento que a gente tinha ontem, 20 anos atrás, de que tem mercado, já existia o mercado, já estava lá, existia um processo de oficialização desta qualificação. E hoje o pessoal vem muito para entrar nesse mercado. E o que a gente tinha antes era muito bem claro, muito bem dividido, era a rádio, o jornal e a televisão. E hoje não. Hoje a gente tem rádio, jornal, TV, internet, e rádio web, e ambiente virtual. Então, essa que é a grande diferença que eu percebo nesse tempo que eu estou aqui no mercado. E vou dizer, comunicação, e especialmente para o jornalista, tem espaço para muita gente. Eu vou complementar pedindo para o Cancian quais as dificuldades desses profissionais que estavam atuando há já alguns anos na imprensa e que passaram a ocupar uma cadeira dentro da universidade. Quais eram as dificuldades que eles encontravam e quais eram as comparações que eles conseguiam fazer com o atuar profissional antes da graduação e o depois? Bom, primeiro de tudo, dizer para vocês assim, que evidentemente do período em que o curso de jornalismo foi implantado, até então a seleção do profissional era fundamental que ele soubesse escrever. Então nós tínhamos um aproveitamento de pessoas que o curso de Relações Públicas já existia, então esse pessoal tinha preferência, porque nós não tínhamos jornalismo. O segundo aproveitamento, pessoal que tinha letras, que também era uma outra oportunidade, mas era essencial que soubesse escrever. E o aprendizado prático era dado
pelos profissionais de imprensa mais antigos que também não tinham um curso superior. Raros eram os que tinham um curso superior na área de jornalismo. Então tinha aí, eu diria a vocês, uma questão da gente ser apaixonado pela profissão, uma vocação, tá? E dentro desse processo, a dificuldade que se tinha era do tempo. Tanto que houve uma luta tão grande, muito grande, para que o curso de jornalismo fosse à noite. E não foi possível começar à noite o curso de jornalismo. Então, muitos dos que estavam tiveram que ou readequar, ou até alguns até sair da profissão para poder ingressar no curso de jornalismo e obter o diploma. Então, nós passamos por essa transição. Muitos dos mais antigos hoje estão fora do mercado e, na minha visão, nós estamos passando por uma transformação grande, importante, que é a da juvenilização do acesso ao veículo de comunicação. Por interesses comerciais, interesses financeiros das empresas jornalísticas, isso a gente não pode ignorar, e as pessoas estão sendo levadas para dentro das redações, dentro das rádios, dentro das emissoras de televisão, deveriam ser supervisionadas, não poderiam estar exercendo determinadas atividades, né? A não ser que tivesse uma supervisão direta, não poderia ir ao ar, né? Só que o que está acontecendo é que os mais antigos estão sendo afastados, na medida que ganham um pouquinho mais, eles estão fora do mercado, e aí começamos a aproveitar os estagiários. Essa, para mim, é a grande transformação que houve, porque isso provoca uma redução no custo das empresas, tá? E diria assim, uma aposentadoria precoce, uma obsolescência do pessoal que já ganhou um pouquinho, não é nem muito tempo. Mas hoje, dentro das redações, é difícil encontrar gente com mais de 35, 40 anos. E especialmente no momento em que as pessoas tentam constituir família. Um jornalista hoje, estou fazendo uma comparação com a época que a gente começou. Um jornalista hoje, ele ganha um salário muito baixo, né? E os estagiários que entram na situação para ocupar esse espaço nas redações, eles ganham ainda menos. E exercem a função de quem ganhava já menos. Então, o que eu percebo é que houve uma mudança daquela época em relação à instituição do curso superior, né? As pessoas estão se preparando mais, precisam se preparar mais, aumentaram as alternativas de tecnologias da comunicação, mas o profissional de comunicação, o profissional de imprensa, especialmente, passa por um momento muito difícil. Essa é a visão que eu tenho. Quer dizer, o curso deu mais capacitação para todos, mas esse mercado, nós vamos ter que fazer algumas opções ali na frente. Para veículo de comunicação, para linha de frente, nós temos cada vez menos espaço, infelizmente. São as observações aí bem pertinentes, né, da nossa profissão. Temos aqui um pai e um filho hoje, jornalistas, e eu vou começar com o pai, Luiz Carlos Corrêa, nosso colega. Eu acho que algumas coisas que o Paulo Cancia colocava com relação à nossa profissão e às transformações são bastante válidas e vividas pelo senhor, né, Luiz Carlos Corrêa? Bom, primeiro eu queria agradecer o convite de novo da UX TV. Segundo, eu queria dizer que eu estou de luto. Eu ia botar um troço preto aqui, mas aí a juventude aí não ia entender nada, né? Até porque nunca passou por nada na imprensa. Eu estou de luto porque não é dia da imprensa. O que tu lesse ali do William Blake, por favor? Que quando a imprensa se cala, quando a imprensa não fala, é o povo que não fala. Não se cala a imprensa, cala-se o povo. Professor Paulo Cancia, o jornalista que mais deu chances em Caxias do Sul para toda a nossa turma. Porém, a imprensa de Caxias está calada. Está calada. Por quê? Primeiro, que chegou um pessoal de Porto Alegre achando que ia dominar tudo. Segundo, porque nós temos rádios que deviam se chamar... Eu vou sugerir. Rádio Torpedo. Todas. Rádio Facebook. Rádio Twitter. Por quê? Gastam 10, 15, 20 minutos o pessoal ligando. Ó, tá chovendo aqui na minha cidade, tá? E o tempo passa. Aí bota os Cleocum da vida para dar o tempo. Mais 10 minutos. Mais 10 de polícia. Não estão dando espaço mais para... Não tem crítica, não tem nada. Caxias está virada numa especulação imobiliária total. Total. Eu gostaria de saber se a prefeitura está fazendo valer o plano diretor. Baiana Rec, por exemplo, acima de 10 metros, é lá na praça, viu, prefeitura? Promotor público, na praça de Ana Rec. É ridículo o que está acontecendo.
E a imprensa, com todo respeito, está calada. Eu gostaria que alguém me citasse. Não, para aí, eu denunciei aquilo. Denunciei o quê? O que mesmo denunciaram? Nada. A Caxias aumentou de 11 para 13 e depois para 23 vereadores. A cidade não disse nada. A imprensa apoiou. Por quê? Porque vai entrar mais dinheiro na imprensa. Quanto mais político tiver, mais roubo vai ter. Até a Dilma, coitadinha da Dilma, assinou sem saber a Petrobras lá, a refinaria, a Pasadena, na Califórnia. Assinou, mas estavam dados incompletos. Disseram alguma coisa? Não. Citam. Veja disse isso, a Folha de São Paulo disse aqui. Não, eu quero a opinião dos caras que estão no ar aí. Tem opinião? Não. Repito, não. Por quê? Cansei entrou num pequeno detalhe aí que é interessante. Estagiários, 800 pila, 700 pila. Caras que... E as rádios são sensacionais, os proprietários são... Parabéns. Inventaram esse troço do tempo, polícia lê uma oração, reza, e vai passando o tempo e um monte de baboseira. Nada que interessa ao conjunto produtivo da sociedade. Nada. Caxias está virado na especulação imobiliária. Então, eles, os proprietários, inventaram um troço super sensacional. Rede Globo. Claro, todos os caras devem sentir Rede Globo. Giannichini, os bonitões lá, Brad Pitt lá no... Lê uma notícia assim, ó, noticiário tal. Aí entra a música, tem. Aí entra o cara. Eu sou o jornalista João da Silva. Esse dado é importante, porque a vaidade, a ostentação e o interesse, desculpe, professor, é muito grande em puxar o saco do poder, dos ricos. É só isso. Festa. Quanta picaretagem tem, quanta gente tem num tal canal aí, que eu não me lembro nem o número, fazendo programas. Os caras estão alugando o canal. Já lá, 3, 4 caras dizem um monte de bobagem. E eu quero citar mais uma bobagem que saiu em Caxias, em Porto Alegre, ontem. Que beleza, moramos numa cidade em que tem 2 grandes estádios, Arena e Beira Rio. Eu pensei que o cara ia vibrar porque tinha 2 grandes hospitais infantis. Aliás, tem um prefeito eleito que prometeu um hospital infantil aqui. Cobraram? Não. A imprensa agora conta buraco, que o New York Times da quarta légua é craque em fazer isso, manda repórter para contar buraco que tem na Rota do Sol, né? Passa o tempo. É isso. Então, eu repito, eu estou de luto. Eu já fiz essa pergunta uma vez para os alunos aí, o professor Paulo Ribeiro me trouxe. Por que tu quer ser jornalista? Eu não ouvi do professor Álvaro nada sobre isso. Do Paulo Cancian, ele já sabe, que vou repetir que foi o cara que mais deu oportunidades. Por que tu quer ser jornalista? Tu vai virar relações públicas, vai botar negócio de eventos, como tem muitas aí fazendo, vai ganhar dinheiro. Vai casar com o operador, depois tu vai casar não sei quem, depois tu vai namorar não sei quem. Quer dizer, vem cá, gente, Caxias, 23 vereadores, o New York da quarta légua fez matéria, apoiou. Para que 23 vereadores? Está aí o resultado. Né? Então, futebol, 15 minutos de futebol, 1 hora de futebol. Sabe por quê? Caxias, sabe por quê? Porque em futebol o cara tem que falar se foi escanteio, se foi pênalti, não, e às vezes eles erram ainda. Não tem compromisso, sabe o que eu quero dizer, para finalizar? Não tem compromisso nenhum com o conjunto da sociedade. Eu vou ter que editar tua fala, Luiz Carlos, senão não poderemos todos questionar. É um dia de luto, então eu acho que... Só um pouquinho, editar por quê? Editar só para nós dividirmos o espaço aqui, sim, democraticamente. Sim. Não, eu pensei porque outra demissão, já pensei... Não, pois não. Não, com certeza. Será? É só para a gente ter a democracia da palavra hoje em dia. Deixa a última cobrança, então. Eu quero sugerir aos católicos de Caxias e à imprensa de Caxias, professores, que pare com a Revolução de 64, o golpe. Só generais. Vem cá, e a sociedade civil não participou? E o cara que foi dedo duro entregou seu colega, seu amigo do sindicato, indo lá no quartel, eu fui 2, 3 vezes lá. Não quero os 30 mil, 40 mil que esses caras revolucionários, José Disseu e companhia, estão pedindo para o governo. Então, parem com isso e citem agora os civis. Outra vez que eu vim aqui, eu citei
católica. 1 milhão de pessoas em São Paulo, com o rosário na mão, rezando e chorando que o Jango e o Brizola eram comunistas. E agora? Nós estamos na democracia e imprensa de Caxias. Tem medo de ir para a rua? Ou arruma outro serviço? Os donos não deixam falar? Não deixam. Que democracia é essa? Qual é essa democracia que nós estamos? A cidade está virada num troço. Não dá nem para andar. E os especuladores, Minha Casa Minha Vida, financiamentos da Caixa, tudo, estão enchendo a cidade de edifícios. Aí os caras compram os caminhonetão deles, né? E desce a Pinheiro, sobe a Sinimbu e reclamam. Ah, o trânsito está impossível. Claro que está impossível. Claro. O roubo também está impossível. Até a dona Dilma está impossível. Com aquela carinha de anjo, meu amigo. Olha, comprar uma refinaria de 42 milhões por 360 milhões de dólares e depois dizer, ah, mas tinha alguma coisa errada, não informaram tudo. Então, eu cobro da imprensa de Caxias, da juvenilização que o Cancian citou, da gurizada, cobro isso. Senão, meus amigos, depois vocês vão com um estilo de moda, vão para um coquetel de graça, tudo de graça, né? Outra coisa, New York Times da quarta légua. Quem foi que disse que 98% da cidade aprovou a festa da uva? Quem foi que disse que numa primeira manchete, para justificar os altos preços cobrados da prefeitura para cadernos especiais de festa de uva, manchete, por que tudo deu tão certo na festa da uva? Não era uma pergunta, era uma afirmação. E o New York Times da quarta légua não pode fazer essa afirmação em nome do povo de Caxias. Ok. Por que tudo deu tão certo? Parece que não deu. O Nesco, o presidente, não disse agora que 500 mil reais aí estão na justiça, que não pagaram o ECAD, que cobra até de restaurante em Caxias. Eu ia chamar de vigarice, mas depois vamos processar de novo. Eu já tenho 21 processos. Tá, mais um. Cobrando de restaurante porque tem a televisão ligada. Cobrando o direito autoral. Aí eu sou obrigado a concordar com o Roberto Carlos, que pegou seus advogados. Vão dar uma olhada nesse troço de direito autoral. Viu vocês do direito autoral de Caxias? E esses 500 mil da festa estão cobrando o quê? Ah, porque levaram quem lá, Paulo Fernandes, que aliás foi uma desgraça, que provou que a Rede Globo, que é dona da Ação Livre, e que o lixo musical que vem do sertanejo, que eu cobro do DCE e de qualquer universitário eu cobro. Como é que vocês aceitaram sertanejo universitário? O que é isso, sertanejo universitário? Luiz Carlos, eu vou ter que te interromper, porque senão nós não vamos poder dar a palavra para os outros convidados aqui. Sim. Obrigada pelas suas colocações. Paulo, professor Álvaro, gostaria que vocês comentassem brevemente as colocações do Luiz Carlos aí sobre a questão de até onde vai a nossa liberdade. Podemos agir assim também, né, nesse sentido? Eu percebo que nós temos que fazer uma divisão para esse monte de críticas que se tem, e eu concordo com 80% das críticas. Concordo e resumo esses 80% das críticas que você faz dizendo que o jornalista tem que ser o olho e o elemento de vigilância da nação. Essa é a função e isso é o que tenho dentro de mim quando optei por ser jornalista. Não derrubei o sonho de mudar o mundo e passo isso para os estudantes que estão chegando, por essa juvenilização que está chegando. Isso é um dado. O outro dado é o mercado. E aí a briga é bem maior do que esta pequenininha que a gente faz na formação da consciência e do caráter dos profissionais que estão entrando aqui. A gente sempre diz, não adianta ir trabalhar por 800 pila. Se for trabalhar por 800 pila, você está tirando a vaga de um jornalista. Eu me lembro em 1992 ou 93, Congresso Nacional dos Jornalistas da FENAGE em Curitiba. O assunto era estágio ou não estágio. Nós começamos a discussão às 10 da noite. Era o último ponto de pauta daquele congresso. Às 4h30 da manhã não tinha terminado a discussão. De um lado, os estudantes exigindo o estágio, porque como que eu vou ser profissional sem experimentar? Como que o médico é profissional sem ter o período de residência? E nós, dos sindicatos dizendo, não adianta vir
o estagiário para para desempregar o jornalista. Juvenilização. E isso eu tenho que lembrar ainda que faz parte de um processo bem maior que está inserido na questão de mercado, que vai lá para 1979 ainda, quando não da quarta légua, o New York Times da quarta légua, mas o New York Times do Brasil, que sequer New York Times do Brasil, que se chama Folha de São Paulo, a partir da greve nacional dos jornalistas, começa a campanha de contratação de letrados, contratação de engenheiros que escreviam bem, contratação de médicos que escreviam bem, contratação de advogados que escreviam bem, um deles, inclusive, o próprio promotor que fez aquela situação toda da medida liminar, que derrubou o diploma, que agora está de novo ali. Estamos dependendo dos senadores para dar o aval para ser a segunda profissão que entra na Constituição Nacional. Tudo por quê? Por uma questão de mercado, por uma pressão de mercado. Se os empresários têm uma certa preguiça de ir atrás de recursos para bancar as suas empresas, nós, jornalistas, não somos os culpados por ter que expressar opinião, inclusive divergindo da própria questão da empresa. Então, acho que a gente precisa separar essas duas situações, esses dois lugares, e não ficar falando diretamente, falando de uma forma tão incisiva de que, empresários, acordem, que estamos perdendo. A sociedade e nós, enquanto profissionais, temos que cobrar isso, sim. Mas, de outro lado, nós, enquanto escola, enquanto lugar de formação dessa meninada que vem com uma vontade bastante grande, que nem sabe muito bem o que é, porque o jornalista bom é o jornalista curtido, tá? Então, nessa relação. Quantos anos de jornalista já? 21 anos completando em outubro. Tô namorando aquela mina, mas não sei se ela me namora. E na maneira do condomínio, lá do bairro onde eu moro. Tô namorando aquela mina, mas não sei se ela me namora. E na maneira do condomínio, lá do bairro onde eu moro. Seu cabelo me alucina, sua boca me devora, sua voz me ilumina, seu olhar me apavora. Me perdi no seu sorriso, nem preciso me encontrar. Não me mostre o paraíso, que se eu for não vou voltar. Pois eu vou. Eu mando um beijo, ela nem nada, passa na minha calçada, dou bom dia, ela nem liga. Se ela chega eu paro tudo, se ela passa eu fico tudo, e se vem vendo eu faço figa. Eu mando um beijo, ela não pega, pisco o olho, ela se nega, faço pose, ela não vê. Jogo chama, ela ignora, chego junto, ela sai fora, eu escrevo, ela não lê. Minha amiga, minha namorada, minha gata, minha cinto, meu condomínio, minha musa, minha vida, minha Mona Lisa, minha Vênus, minha Deus, quero seu fascínio. Minha mina, minha amiga, minha namorada, minha gata, minha cinto, meu condomínio, minha musa, minha vida, minha Mona Lisa, minha Vênus, minha Deus, quero seu fascínio. Tô namorando aquela mina, mas não sei se ela me namora. Maneira do condomínio, lá do bairro onde eu moro. Tô namorando aquela mina, mas não sei se ela me namora. E na maneira do condomínio, lá do bairro onde eu moro. Seu cabelo me alucina.
que beleza é sentir a natureza, ter certeza pra onde vai e de onde vem. Que beleza é vir da pureza e sem medo distinguir o mal e o bem. Que beleza. Muito bom! Eu chamo agora um material que foi feito pelo portal de comunicação Free Speech, aqui do Centro de Teledifusão da Universidade de Caxias do Sul, para que a gente possa debater um pouco sobre o papel do jornalista nesse dia de hoje. Ser jornalista, para mim, é ser a ponte entre o acontecimento e a informação, o conhecimento do leitor, do ouvinte ou do telespectador. Eu acho que talvez um pouquinho mais do que qualquer ser humano, a gente tem uma responsabilidade de fazer algo por alguém. É conhecer a realidade brasileira, o mundo que está lá fora, conhecer o que está na nossa volta, interpretar e interagir com as pessoas. Querer saber como é que eles estão enfrentando determinadas realidades e como eu, enquanto ser humano, mas enquanto jornalista também, consigo retratar da melhor maneira possível a vivência dessas pessoas. É enxergar a vida de outra forma, é olhar diferente para as pessoas e poder enxergar a realidade como ela realmente é. É ser um mediador do que é útil para as pessoas, do que pode tornar a vida delas mais interessante, melhor, mais consciente. Estar atento, ser solidário e estar preocupado com o desenvolvimento da sociedade. É gostar de notícia, é ter o interesse em buscar a informação, em buscar o que está acontecendo, seja para você ou seja para os outros. É ser um agente que possa ajudar na transformação social. É ser um cidadão que a partir da palavra, a partir da imagem, a partir do som, leva a sua mensagem, leva a mensagem dessa comunidade para as várias regiões. É gostar de histórias, de pessoas e fazer com que essas histórias mudem o mundo de muitas outras pessoas. Para mim é uma missão, assim como outras carreiras como magistério, como medicina, eu acho que ele tem essa responsabilidade para com os outros. Para levar as informações instantaneamente para as pessoas. Também é um pouco contar a história das pessoas, é gostar de gente e é querer oferecer ao nosso público a versão mais fiel da realidade. Contar histórias que estão acontecendo para que elas não se percam. Ser jornalista é isso, é ter essa consciência da missão de informar as pessoas e estar preparado para informar com qualidade. Tá aí, bacana, uma boa reflexão para o dia de hoje. Dani Corrêa, tudo bom? Boa noite, Vivi, telespectadores da UX TV, que assistem pelo programa Rede Olhares. Eu queria dizer que é uma felicidade muito grande estar aqui hoje, participando, acho que pela 4ª ou 5ª vez do programa, porque eu estou vendo aqui 3 vértices fundamentais na minha formação jornalística, nos meus mais de 20 anos já de trabalho com jornalismo e com assessoria, que é meu pai, Luiz Carlos, de onde dentro de casa eu vi o jornalismo na sua faceta mais crua, no seu molde mais próximo da realidade e da vibração e da força, da garra com que ele sempre trabalhou, por onde passou. Paulo Cancian, que foi meu primeiro editor-chefe, que me deu a primeira oportunidade quando eu tinha só 16 anos. Comecei como arquivista da nossa Folha de Hoje, eterna, inesquecível Folha de Hoje. Então, a formação profissional com Cancian. E professor Álvaro, formação acadêmica, ética, cultura, integridade, que hoje falta em muitos programas que temos aí, foram citados até pelo meu pai antes, de alguma forma. Não há formação ética e técnica do jornalismo, mas algumas pessoas se passam como jornalistas e assim passam as informações. E queria aproveitar, depois de dizer isso, fazer uma pergunta para o Cancian. Paulo, infelizmente, hoje na imprensa nós vemos muito pouco jornalismo de denúncia, jornalismo investigativo, o jornalismo que toca fundo no problema da sociedade. Cito o exemplo da Folha de Hoje, lá nos anos 90, falo mais de 20 anos atrás, de que corrupção policial, de que jogatina do bicho, jogatina de jogo de azar, era investigado e muitas vezes a imprensa saía na frente da polícia e denunciava a própria polícia, com seus servidores corruptos. Infelizmente, com o passar dos anos,
esse tipo de investigação, esse tipo de denúncia, ele se esvaiu. O que está acontecendo na imprensa? É o medo da indústria do dano moral, que cresceu a partir da Constituição de 88? O jornalismo se acovardou e se põe um freio antes mesmo de a pauta ir para uma reunião de pauta? O que está acontecendo na imprensa que a gente não vê mais com tanta ênfase essas denúncias que ajudavam a transformar a sociedade em todas as esferas, política, policial e até social? Olha, primeiro agradecer a tua lembrança dos primórdios dos teus primórdios lá na Folha. Sempre um guri muito dedicado e um jornalista excepcional como pai. Eu diria que nós passamos já há alguns anos um processo de encolhimento do processo de investigação. O jornalismo investigativo, o jornalismo de frente, o jornalismo do repórter sair e voltar com a matéria cruzada, com a informação cruzada, com a foto, sabendo quais eram as fontes e, acima de tudo, tendo a coragem de escrever o que viu. Nós passamos por um período nesse país, e Caxias pagou um preço caro por isso, eu acho, na minha avaliação, de que nós caminhamos para uma redução de custos nas empresas, de uma forma geral. Então, o repórter de rua, o repórter que saía como nós tínhamos colegas, inclusive o Correia e outros mais antigos, com um bloquinho no bolso de trás, a caneta na frente, tinha que voltar com a matéria, não interessa se fosse lá na zona do cemitério, onde houvesse a informação, nós tínhamos que ir, não telefonar e tampouco aceitar as informações que vinham de fora, porque hoje a profissão de jornalista está muito cômoda, na minha avaliação. Você consulta a rede social, vê o que é a matéria, se liga para alguém e, a partir dessa informação, muitas vezes sem cruzamento da informação, se transforma aquilo numa verdade, numa matéria. Não existe mais o pauteiro, que era aquele sujeito que pegava o conjunto da informação que vinha do repórter e dizia, isso aqui nós vamos ter que aprofundar amanhã aqui. Nós vamos ter que dar suíte dessa matéria. Suíte é a sequência da matéria. Tá, prender o cara, que fim levou o cara que foi preso? Foi julgado, não foi? Esse era o trabalho que nós fazíamos e que, infelizmente, para mim, por redução de custo, no primeiro aspecto, segundo, por acomodação do conjunto, né, do contexto, porque não tem nem carro para sair nas redações, gente. As redações, os jornais, os veículos de comunicação, muitos deles terceirizaram até o transporte. E tem um valor pago por quilômetro quadrado, por quilômetro rodado, que chega no final do mês, que esse cara rodou demais. O que nós fizemos demais? Isso aqui não precisava ter ido para a rua, isso aqui poderia ter sido feito por telefone. Eu tenho certeza que os jornalistas, a nossa matéria-prima, nós jornalistas, a grande matéria-prima é a fonte. Eu fui esses dias numa palestra também aqui na universidade e perguntei e tenho feito isso onde eu vou, e que encontro colegas jornalistas novos, que dê a tua agenda. Quem são os teus contatos pessoais? Isso não muda, né? Não muda. Nunca. Mesmo com a mais alta tecnologia, modernidade, uma boa agenda de fontes é imprescindível, né? É imprescindível. Eu acho que o que mudou foi isso, sabe? Um princípio também, além da redução de custo, uma acomodação do contexto e o miserável do jornalismo de serviço. Para mim, o jornalismo de serviço é o que acabou com o jornalismo investigativo, com o repórter na rua cobrando as coisas e sabendo por que aquilo tinha acontecido, quem eram os culpados, e tentando encontrar essa formação. Eu quero emendar, né, nesse comentário, para tentar articular um pouco mais a linha de pensamento do Luiz Carlos, é que a gente percebe nesses últimos tempos e com as mídias que as grandes empresas não estão mais mantendo a reunião de pauta. Isso é um crime dentro do jornal. As reuniões de pauta manda por e-mail, faz aqui, faz ali. Você vai a São Paulo, por exemplo, os repórteres fotográficos e de texto estão recebendo as missões dentro do seu próprio bairro ali, nada mais do que 5 quilômetros além do seu bairro por questões de logística e de economia. E uma outra situação também que é muito tendência, e por isso que eu acredito ainda neste jornalista, mas não no sistema, no macro sistema jornalístico aí com empresas e tal. Os grandes investigadores, os grandes nomes da investigação
migraram para os seus próprios blogs ou para os seus próprios sites. Vamos ver o Azenha, tá? O Luiz Cláudio agora Cunha, tá? Também o guri que era comentarista econômico da Folha, que agora me escapa o nome, tá? Eu trabalhei com a irmã dele, inclusive. Tá? E são pessoas que vão à busca desses dados, vão a fundo, têm agenda e são pessoas que cruzam as informações. São jornalistas que a gente quer que saia daqui com um olhar global, que saiba que o cara que foi preso ali, naquele dia, roubando galinha, ele tem uma outra história toda, existe um contexto todo que provocou essa situação e ali cabe entender por onde que vai para juntar esses dados. Uma outra informação também bastante importante e que desvaloriza o jornalista e que a gente precisa estar atento. Hoje custa 95 cents de dólar qualquer matéria sobre a saúde financeira de uma empresa, feita por um totemzinho, um computador, que vai lá e processa a partir das informações de balanço, reúne, faz um jogo de palavras e está pronto a saúde financeira da empresa. Temos 10 minutos de programa ainda restantes. Gostaria de dividir esse tempo com o pessoal que ainda não se pronunciou. Adriana Antunes. Sim, vamos lá. Professor Álvaro. Paulo, né? Obrigada pela vinda de vocês. Professor, eu vou puxar para essa questão também, inclusive levando para o mercado. Porque hoje o profissional de jornalismo, ele precisa, na verdade, dominar as mídias, ele precisa entender de rede social, ele precisa ser multifacetado o tempo inteiro. Eu pergunto, até que ponto isso realmente vem no sentido de colaborar com um jornalismo que esteja muito próximo ou cada vez mais próximo dessa comunidade, dessa sociedade que a gente tenta levar a voz, e até que ponto isso também não é reduzir, de repente, custos no sentido de congregar e juntar tudo num só profissional e, nesse sentido, também, de certa forma, e aqui vou usar entre aspas, acabar escravizando esse profissional que não vai ter tempo de ir para a rua? Eu continuo insistindo, o mercado tem que ser analisado de um jeito, com uma luz, e o trabalho do jornalista com outra luz. Eles são interdependentes, tá? Pelo mercado, o jornalista não tem que sair e ele só tem que ficar furungando em rede social e tal. Traz um problema sério. Que veracidade, que proximidade, que certeza que eu vou ter de que a informação está ali. Tá? E do outro lado, o jornalista, apesar de toda essa multifacetagem de mídias, de espaços, de lugares e tal, ele tem que estar preocupado com a coleta de versões, o mais próximo do verídico, e o relato dessas versões. Não muda nada do que o jornalista... O que muda um pouco nesse sentido que a gente vê neste lugar é que falta cultura geral para construir crítica. E isso é um problema que nós temos que enfrentar, só que a gana da grana que ergue e destrói coisas belas só está conseguindo destruir, não está conseguindo construir coisas belas. Thales. Bom, boa noite a todos. Viviane. Bem-vindo. Prazer estar aqui. Boa noite a todos os que acompanham a UX TV. Boa noite a queridos amigos. Quero aqui fazer uma homenagem a Correia, Cancian, também ao Álvaro. Foi meu professor. Porque eu acho que também, Daniel, a gente representa aqui todos os que estão aqui um pouco no nosso aprendizado de todos esses tão bons homens que nos ensinaram, no caso do professor, e daqueles que conviveram, mas especialmente eu com Correia, ainda como técnico de mesa de áudio, como muitos colegas que estão lá em cima trabalhando. Mas especialmente queria fazer uma provocação a todos os que estão aqui, especialmente ao Cancian e ao Álvaro. Será que não estamos preparando gestores de pessoas humanas, muitas vezes com especializações, quando devemos trabalhar com jornalistas? Quer dizer,
Parece que às vezes se trabalha com a pessoa no sentido de ser um profissional, gestor, quando o jornalista deve ser um gestor também, mas deve saber entrar no conflito da informação, que não é um espetáculo. A informação deve ser uma informação, a notícia que se precisa. E quando muitas pessoas e muitos alunos, propriamente a gente, vê que algumas referências do jornalismo brasileiro parece que falavam alguma coisa, hoje não falam mais, e faziam algo, e hoje também não fazem mais aquilo que faziam. O que vocês acham desse espetáculo que, às vezes, para tornar a audiência maior, transgride com a figura do jornalista? Eu acho que tu pegaste num ponto aí muito importante. A espetacularização da informação é uma coisa que agride quem gosta do verdadeiro jornalismo. Aí voltamos à questão de mercado, né? Porque o mercado se mede por audiência, se mede por circulação, há uma série de fatores que determinam o valor de venda do centímetro de coluna ou do número de segundos para a área comercial. E esses valores se impõem àquilo que nós jornalistas, gostaríamos que fosse. Então, o que a gente está assistindo, na minha avaliação, é um regime de concessão dos donos do processo, os donos do empreendimento, os donos do mercado, os gestores, em relação ao jornalismo. Enquanto o jornalismo não incomodar o negócio, o jornalista tem espaço para fazer. Só que o jornalista já está tão aflito com a sua situação, porque essa discussão sobre o jornalista servir com uma informação só, 3 ou 4 mídias, isso foi um crime cometido e foi uma luta muito grande que nós não ganhamos. Os jornalistas não ganharam. Mas era para o jornalista ganhar um adendo por estar trabalhando em rede social, porque a sua matéria foi parar na internet, era para um veículo, um tipo de informação, uma plataforma, e passou a se espalhar e nós não ganhamos um pila por causa disso. Então, este detalhe da mediação, eu vi até alguém falar em mediação antes, nós jornalistas ficamos numa posição muito difícil, porque nós não podemos contrariar os interesses econômicos. E aí fecha com o que o Correia fala. O jornalista hoje tem que estar andando em ovos. Ele não tem autonomia. Para mim, isso também é uma outra grande injustiça que eu acho que se comete em relação aos jornalistas. Porque se cobra do jornalista que ele não fez aquilo, mas muitas vezes deixou de fazer, porque ele sabe que se ele fizer, ele vai para a rua. Ele vai para a rua. Não vão dizer que tu está indo para a rua por causa disso. Não, eles não vão dizer isso. Eles vão, de alguma maneira, te esfriando, até colocar numa situação que tu está fora. Tu nem te dá conta. De uma hora para outra, tu parte desse... O processo todo é um processo econômico, um processo profissional, que nós estávamos falando antes, né? Eu, pelo menos, é como eu vejo. Ok. Juliana, por gentileza, a última pergunta do programa de hoje. Antes de fazer a pergunta, eu só queria dizer para a Adriana Antunes que se eu estou aqui como jornalista é por causa dela, que me incentivou. Então, a culpa é da Adriana, se hoje eu sou jornalista. E a minha questão é que acho que existe uma ânsia em dar a informação. A gente quer dar logo a notícia, a gente quer dar aquela ânsia do furo. E no jornalismo investigativo, por exemplo, a gente tem todo um processo que é demorado. E, às vezes, no meio do caminho, tu acaba cansando e desiste. Como é que a gente faz para não perder essa coisa de ir adiante e não desistir no meio do caminho? E, claro, sempre levando, assim, conciliando com o factual que não dá para deixar de dar no dia a dia. Como é que a gente faz para não perder, não desanimar no meio do caminho? Eu aprendi isso fazendo cobertura de uma notícia de sequestro. Que a gente foi atrás, passou o dia todo, rodamos muito, cidade toda, e vai aqui, vai ali, vai lá, vai lá, vai lá. Convoquei, inclusive, colegas de redação, tinha o furo, mas percebi que não ia ter mais, estava esgotando o meu tempo de operação. Chamei colegas para continuar e chegamos no final. Da vítima, que estaria sendo ameaçada de sequestro, estava na casa da avó, porque o pai, que foi quem fez a denúncia e tal. E aí eu aprendi. Insista. Mesmo que
o teu final vai dar em água, mesmo que teu barco, entre a água do teu barco, mesmo que teu barco afunde. Mas vá até o final. Tive que responder por isso? Tive, bastante. Descrédito da redação e tudo mais. Mas é isso que faz o jornalista. O jornalista não desiste. E a matéria investigativa é este dado. A gente tem relatos enormes, o próprio caso Watergate é um dos marcantes aí na vida. Quantos anos de pesquisa, quantos anos de investigação, quanto que foi a luta. Depois isso rendeu várias situações, filme, e prêmios e palestras e tal. Mas é uma relação que a gente precisa apostar. E o jornalista é um jogador nessa história. Eu tenho certeza que ele não pode perder a capacidade, perder a vontade de chegar lá, mesmo que não resulte em uma linha. E por isso, emendando gestor de pessoas, a gente tem essa crise quando está trabalhando na formação. Tem essa crise por quê? A gente percebe que hoje o mercado não responde e não dá suporte para este brilho do jornalismo investigativo, de buscar, de fazer e tal. Então nós temos que trabalhar com pessoas que saibam fazer projetos, que saibam fazer bons projetos, que conquistem as formas de financiamento e, a partir daí, serem os gestores do seu próprio tempo, com um belo texto, com belos propósitos e com belas Vou ações. ter que gerenciar novamente o tempo. 30 segundos, considerações finais, Paulo Cancian. Eu gostaria até de enganchar nisso que a Juliana falou e dizer para os meus colegas todos, queridos, que estão nos assistindo, os que estão aqui, em especial, que o jornalismo é uma missão, a gente está vocacionado para isso, mas nós dependemos muito, o nosso exercício depende muito do gestor. E muitas vezes o editor leva um pau desgraçado, a gente fica furioso com o editor, porque ele não nos deu o tempo necessário, ele colocou um deadline mais curto, porque ele também está respondendo lá em cima. É uma cadeia. O jornalismo é uma cadeia de interesses comerciais e profissionais que tem que ser articulado diariamente para que o produto seja bom. E muitas vezes os elos dessa cadeia, eles não têm o compromisso que o jornalista tem. E este é o nosso grande desafio, Juliana. Eu acho que a gente tem que persistir, tem que ir até o final para conseguir a matéria, aquela que nos consagra. E minha última intervenção, nós temos que estar, nós jornalistas, no mínimo, 48 horas na frente do resto dos mortais. É isso que nos mantém vivos. Se nós ficarmos no mesmo horário das pessoas, quando elas recebem informação, nós estamos fritos, nós não existimos. Né? Nós temos que estar 48 horas numa nave que nós só baixamos a terra quando recebemos o salário. Ok, agradeço a todos os jornalistas convidados para o programa, ao pessoal do Free Speech que colaborou conosco com a reportagem também, aos nossos músicos de hoje, um feliz dia do jornalista para os nossos colegas que nos assistem aí em toda a Serra da Gaúcha. O Rede de Olhares de hoje vai ficando por aqui, a gente se vê numa próxima, até mais. Sempre precisei de um pouco de atenção. Acho que não sei quem sou, só sei do que não gosto. E nesses dias tão estranhos, fica a poeira se escondendo pelos cantos. Esse é o nosso mundo, o que é demais nunca é o bastante. A primeira vez, sempre a última chance. Ninguém vê onde chegamos, os assassinos estão livres. Nós não estamos, vamos sair, mas não temos mais dinheiro. Os meus amigos todos estão procurando emprego. Voltamos a viver como há 10 anos atrás. E a cada hora que passa envelhecemos 10 semanas. Vamos lá, tudo bem, eu só quero me divertir, esquecer dessa noite, ter um lugar legal pra ir.